Anteriormente, Patrick de Paula, numa rápida conversa com Thalita, se torna o principal suspeito de 2 assassinatos cruéis em Poços das Almas. No interrogatório, diz não saber como veio parar na cidade e se defende das acusações, acusando o delegado Carlos pelos crimes. Thalita não acredita, mas o forasteiro dá uma pista que pode confirmar o envolvimento de Carlos nos assassinatos. Ela acaba seguindo essa pista, mas chega tarde demais. O galpão está em chamas e o incêndio foi causado por ninguém mais, ninguém menos que o delegado. E quando tudo parece indicar que Patrick está certo, Thalita recebe uma ligação de que o delegado Carlos foi assassinado. Agora, Thalita vai interrogar outra vez o forasteiro e a verdade que irá ouvir será tão inacreditável que a fará pensar sobre a sua própria existência. Se quiser saber que verdade é essa, assista ao vídeo até o fim. Deixe o seu like, o seu comentário e deixe também a preguiça de lado e se inscreva no canal. Cada pequeno gesto desse significa um enorme incentivo e preste bastante atenção, pois pode acontecer com você. A bagunça era tanta que Thalita quase não conseguiu passar pela pequena multidão que se formou naquela rua. O corpo do delegado já tinha sido ensacado, mas pela quantidade de sangue que havia no chão, ela soube o que tinha acontecido mais uma vez. Mauro conversava com o vereador da cidade quando ela se aproximou e ouviu. O que está havendo aqui, Mauro? 3 mortes brutais em menos de 48 horas. Isso deve sair até no RJTV. Nós já temos um deles sob custódia, vereador. Mauro respondia, visivelmente afetado pela morte do delegado. O outro será questão de tempo. Thalita não achava que as coisas iriam ser tão simples assim. O forasteiro podia saber que o delegado estava envolvido com um esquema de drogas. Podia até mesmo saber sobre a vida dela, mas ela duvidava que ele sabia sobre o assassino, pois havia errado quando lhe confidenciou que fora Carlos o autor daqueles crimes. O carro do prefeito apareceu, e ele precisou se livrar de vários microfones e perguntas feitas ao mesmo tempo. A pergunta que ele fez aos policiais foi a mesma do vereador, assim como a resposta de Mário. Quero conversar com vocês 2 no meu gabinete às 7 horas, disse antes de finalmente dar atenção à imprensa. Enquanto aguardavam nos bancos que ficavam no corredor, Thalita e Mauro ouviam o prefeito ao telefone, já que ele tinha o péssimo hábito de quase gritar toda vez que falava. Ela não ficou surpresa ao ouvi-lo comemorando com o presidente do partido a morte de seu principal adversário político. A reeleição já está no papo, Zeca. Está ouvindo isso? Mauro perguntava. Thalita inclinou a cabeça respondendo que sim. Quando finalmente entraram, ouviram dele que sentia muito pela perda do delegado e a pergunta que já esperavam. O que está acontecendo aqui, policiais? Temos um assassino à solta, prefeito. Thalita respondeu. À solta? Quer dizer que ele não vai parar? O prefeito se alarmou. Mauro olhou para Thalita contrariado, enquanto ela confirmava. Tem um forte palpite que não. Mas que merda! Vocês precisam dar um jeito nisso. Muita gente a caminho de Valença, Paraty e Penedo para aqui em Poços das Almas para comer nos nossos restaurantes. Se mais gente morrer, essa cidade vai ser conhecida da pior maneira possível e todo mundo vai evitá-la. Vamos pegar esse cara, prefeito. Não se preocupe. Mauro relembrava. Acho bom mesmo. A reunião durou umas 2 horas. A noite em Poços das Almas estava tão silenciosa e vazia que parecia uma cidade fantasma. Eu nunca vi a cidade assim, Mauro comentou. Thalita assentiu e se lembrou do forasteiro, peça fundamental naquela história e esquecido nas últimas horas. Patrick está o dia todo sem água e comida, ela disse. Quem? O suspeito que prendemos ontem. Ele deve estar o dia todo sem comer. Mauro bufou, revirando os olhos e disse. Por mim ficaria 1 semana sem nada.
mas se quer alimentá-lo como um animal de estimação, fique à vontade. Ele deu a ela a chave da delegacia. Os olhos de Patrick arderam quando as luzes da delegacia se acenderam de repente. Ele sabia que seria Thalita a aparecer e esperava que para soltá-lo. Ela abriu parcialmente a cela e colocou um saco com 2 sanduíches e uma garrafa de água mineral sobre a mesinha de madeira. Você tem 30 minutos. Depois vamos ter uma conversa muito séria, Thalita se limitou a dizer. Como estava morrendo de fome e sede, Patrick devorou os 2 sanduíches e bebeu a garrafa de água mineral além da metade. Ela voltou 40 minutos depois, arrastando uma cadeira na qual se sentou, olhando para ele com olhos firmes, embora ainda confusos. Você estava certo sobre o galpão. Havia alguma coisa lá. Você o pegou? Patrick perguntou com um sorriso nos lábios. Não. Deve procurar pela arma do crime. Tenho certeza que ele ainda está com ela. O delegado está morto, Patrick. O quê? O forasteiro disse completamente surpreso. A mesma pessoa que matou Luiz Mário e Maicon José matou também o delegado. Patrick se distanciou sem sair do lugar. Ele, que parecia estar ciente de tudo do que acontecia em Poços das Almas, sentiu-se tão incerto como qualquer um ali. Não era para ser assim, ele murmurou. Quero que me diga o que está acontecendo aqui, Patrick, ou seja lá qual for o seu nome. E eu juro que se eu ouvir é uma longa história, eu meto uma bala em você, e não duvide disso. O forasteiro suspirou fundo, fazendo os ombros subirem e descerem. Você não deve acreditar, mas a história é justamente essa. Thalita não sabia o que pensar. Tudo era tão absurdo que um sorriso escapava de seus lábios. Então você é um escritor de romances policiais? Ela acabou perguntando. Foi o que eu disse. Suponho que não muito famoso. Não famoso como um cantor sertanejo ou um jogador de futebol, mas conhecido bastante nas prateleiras das livrarias. O assassinato na Torre do Sino virou até uma minissérie na TV. Mas por que não acho nenhuma obra sua no Google? Foi o que eu disse para você, que não seria fácil de acreditar. Thalita ficou outra vez em silêncio. Por mais que negasse, parte dela acreditava. Era como se estivesse diante de Deus, mas não havia graça. Pelo contrário, havia uma sensação sombria, uma coisa que podia ser tudo, menos a obra de um Deus como o que ela acreditava e venerava. Quer dizer que você me criou tal como criou essa cidade? Fez outra pergunta retórica. Exatamente. Poços das Almas é uma cidade fictícia de um novo livro que eu estava escrevendo. E você é a heroína da história. Aí depois de uma bebedeira você veio parar aqui, sem mais nem menos, dentro da sua própria história. Sim, estava dias sem escrever uma única linha devido a um bloqueio criativo. Antes de começar uma história, sempre penso como vai ser o final. Nessa, eu não pensei necessariamente no fim, mas que o delegado seria o verdadeiro culpado. Então não faz ideia de quem seja o assassino. Não, o que é irônico, ele respondeu com um sorriso nos lábios. O que é irônico? Thalita quis saber. Costumo dizer que uma história assume a própria identidade durante a escrita e que num determinado momento ela se escreve sozinha. É justamente isso que estamos vendo aqui, Thalita. A história criando a sua própria identidade. Patrick, deitado no catre, listava alguns possíveis personagens, até mesmo de outros livros que poderiam ser o assassino. Mas todos estavam mortos ou presos, e ele continuava não fazendo ideia de quem poderia estar cometendo aqueles crimes em Poços das Almas. Thalita havia deixado a luz do corredor acesa, mas a penumbra era dominante e abrigava insetos asquerosos que rastejavam por ali. Espero que ela consiga mesmo me tirar daqui, dizia. A policial havia prometido que o soltaria até o fim da tarde do dia seguinte, já que não havia um álibi maior do que estar numa cela na hora do assassinato do delegado. Ele chegou a dormir umas 2 horas e acordou no meio da madrugada devido a um forte barulho de uma porta se abrindo e se fechando em seguida. Passos estrepitavam no corredor. Thalita? Patrick perguntou. Não houve respostas. Ele se levantou do catre vendo uma sombra se projetando no chão de linóleo do corredor. Quem está aí? Olá, Patrick.
É uma honra conhecê-lo. Um homem pálido e de boné surgiu à vista do escritor. É você! Você é o assassino! O recém-chegado sorriu ironizando a acusação, mas nunca rejeitando-a. Não são as boas-vindas que eu esperava, mas estou feliz por estar diante de ti. Eu não o criei. Quem é você? O homem pálido tirou o boné e os óculos escuros, e Patrick caiu sentado de volta no catre. Era como se estivesse se olhando no espelho. O homem pálido era a imagem e semelhança de Patrick, mas não como um irmão gêmeo, e sim como uma cópia, só que de uma impressora em preto e branco. Nem em suas maiores viagens, quando fumava um baseado para abrir sua mente, o escritor imaginou algo assim. O que diabos é você? Patrick murmurou. Um sorriso gigante se ampliou nos lábios do homem pálido. Definitivamente, um sorriso que não era humano. Em meio à penumbra, Patrick teve um pequeno vislumbre dos dentes verdadeiros daquela coisa. Meu Deus, ele comeu o rosto deles. O escritor pensou. Eu sou a pessoa que está aqui para te ajudar, Patrick. Me ajudar? Me trazendo para uma cidade que só existe em minha cabeça? Me fazendo vivenciar uma espécie de experiência de metaficção ou algo assim? Não fui eu que te trouxe para cá. Da mesma forma que você, eu também apareci aqui, mas com uma missão de fazer o que os seus editores nunca tiveram a coragem de fazer. Seja mais específico. Pense, Patrick. Não me decepcione. Patrick não esquentava para as críticas, até porque elas não eram tantas, apesar de ser um autor de best-seller. Mas o assassinato da Torre do Sino virou uma minissérie na TV aberta, e seu livro seguinte, Debaixo dos Restos, foi bastante criticado como nenhuma outra obra havia sido. Em suas entrevistas, reiterava sua resignação às críticas e dizia que a opinião de seus leitores fiéis era bem mais valiosa, pois era para eles que escrevia. Patrick até que tentou fazer de suas palavras uma verdade incontestável, mas não conseguiu. Os personagens têm as mesmas características de personalidades, e por mais que em seus 5 livros Patrick de Paula tenha se esforçado em trazer antagonistas distintos, não conseguiu escapar das mesmices de suas reviravoltas no final, que não surpreendem nenhuma criança de 8 anos. O texto daquele jornalista passou a assombrá-lo. Patrick, que se achava um homem cheio de ideias, segundo ele, para uns 20 livros pelo menos, de repente se viu sem nenhuma. Será mesmo que as minhas histórias são todas iguais? Era o que ele se perguntava. Patrick levou alguns meses para se sentar diante de seu laptop e abrir o Word. Quando alguém o perguntava se estava trabalhando em um livro novo, respondia que estava tirando umas férias. Foi aí que Crime em Poços das Almas veio à sua cabeça. Parecia bem diferente das outras histórias, a começar pela protagonista. Em vez de homens rabugentos com tendências suicidas e problemas com álcool, filhos e ex-mulheres, uma jovem bem-nascida, querendo provar o seu valor numa cidade pequena que não se sentia segura com uma mulher policial. Ele começou a escrevê-la. No começo, as palavras fluíram como a nascente de um rio, mas 40 páginas depois, um muro branco se ergueu diante dele e nenhuma linha mais foi escrita. Isso nunca aconteceu comigo, Patrick havia dito. De fato, Rubem Fonseca disse que um bom escritor era aquele que escrevia sem precisar de inspiração, e era isso que fazia Patrick de Paula se achar um bom escritor. Contudo, era como se seu dom tivesse acabado. Ele começou a beber, e numa dessas bebedeiras, acordou em sua cidade fictícia. Você, Patrick dizia ao homem pálido, você está me forçando a mudar a história porque acha que eu vou acabar fazendo como nas outras? Exatamente, Patrick. Mas não estou te forçando a mudar essa história. Estou te forçando a escrever outra. Foi a vez de Patrick sorrir e ironizar o homem do outro lado das grades. Pode esquecer. Por mais que você esteja matando os personagens e comendo o rosto deles com sua bocarra de monstro, não pode me forçar a isso, sendo uma criação inconsciente ou qualquer merda relacionada à minha psique. Por mais iguais que minhas histórias sejam, sempre haverá pessoas que irão comprar o meu livro. Por isso que meus editores nunca falaram nada a respeito disso, porque eu vendo o livro pra caralho, entendeu? O homem pálido tornou a sorrir, dessa vez mostrando os dentes como os do escritor.
Posso imaginar como se sente, Patrick, mas não cabe a você decidir. Essa história não pode continuar, e eu farei o que for preciso para que ela não aconteça. Sua heroína será a próxima. Devorarei o rosto dela para que nunca mais se lembre dela. O escritor se sentiu impotente e terrivelmente assustado. Thalita não era um simples nome ou uma simples personagem de suas histórias. Ela, como todos naquela cidade, era de carne e osso. Ele não sabia como tudo aquilo aconteceu, mas não podia ignorar que era real. Por mais fantástica que a possibilidade fosse. Não ousem tocar nela, eu acabo com você. Se Thalita não tinha o escritor que o criou como um deus, Patrick se sentia como um, pois nutria por ela um sentimento súbito e legítimo de amor, como o de um pai para com a sua filha, ou de um criador para sua criatura. Ele se impelia contra as grades tentando derrubá-las, em vão. Em seguida, ordenou que se abrissem como um deus autêntico, mas as grades continuavam no mesmo lugar. Merda! Não havia se passado nem 5 minutos e Patrick rezava para que Thalita conseguisse se livrar daquela coisa, quando novamente a porta que acessava as celas se abriu. O escritor se sentiu desamparado. A sua consciência crítica, ou fosse lá o que fosse aquela coisa, já tinha matado Thalita e voltado num tempo recorde. Parece que está claro quem é o Deus aqui, não é? O lado sarcástico de Patrick ressoou na mente dele. Mas não era um homem pálido, e sim o outro policial do município. Mauro, graças a Deus, precisa ir até a casa de Thalita. O assassino está indo para lá. O cheiro de bebida em Mauro podia ser sentido à distância. O cara estava completamente bêbado. Ah, essa não. Você sabia que o delegado Carlos tinha 2 filhas? O escritor sabia, mais do que ninguém, mas não disse nada, pois sentia um ar de ameaça vindo do policial. 2 meninas que viram um pai morto daquela maneira, sem a porcaria do rosto. Que diabos de gente são vocês? Escute, Mauro, o verdadeiro assassino está indo para a casa de Thalita nesse exato momento. Você precisa avisá-la. Cala a boca! Mauro gritou e enfiou a chave com dificuldade na fechadura da cela. Patrick estava ficando assustado. Ele havia criado Mauro para ser um capacho do delegado, jamais um bêbado descontrolado. Mas ele já não tinha mais o controle sobre nada ali. Talvez nunca tivesse. Sabe o que é pior, forasteiro? É que tenho certeza que vão usar o fato de você ter estado aqui na hora do crime para soltá-lo. Amanhã, quando essa cidade estiver cheia de jornalistas e advogados, você será solto. Mas nós 2 sabemos que você tem um comparsa. Está enganado, Mauro, eu não... Cale-se! O policial gritou outra vez e abriu finalmente a cela. Patrick não estava gostando. De certo, aquele cara estava armando alguma coisa. Saia, Mauro ordenou. O quê? Não, eu não vou sair, você precisa me escutar. O policial puxou a arma e apontou para o escritor. Saia, ou eu juro que estoura sua cabeça. Patrick obedeceu e começou a sair da cela. Ele vai atirar em mim, ele vai atirar em mim, pensava. Isso mesmo, Mauro falava não percebendo que o escritor estava perto demais. A cotovelada bem no nariz surpreendeu o policial e o fez perder a perspectiva por um breve momento. Patrick corria pela delegacia e se lembrava das aulas de karatê em sua adolescência. Ao que parecia, ainda levava um pouco de jeito, mas uma bala passou raspando a sua cabeça quando estava a poucos metros da saída. Por Deus, ele sentiu o cabelo se movendo antes de uma janela explodir. Merda! Havia um carro mal estacionado na calçada da delegacia e com a porta do motorista aberta. Mauro estava tão sedento por vingança e bêbado demais para pensamentos coesos que sequer se preocupou em fechar o carro e tirar a chave da ignição. Para o escritor, era o que ele aprendeu ser um deus ex machina. Girou a chave do carro e o som do motor se elevou no ar da madrugada, seguido de outro disparo que fez a janela do banco do passageiro explodir e Patrick abaixar a cabeça. Ele acelerou o carro se afastando do perigo. Mauro atirou umas 2 vezes, mas sequer acertou o carro dessa vez. Patrick respirava fundo aliviado e agradecia a si mesmo por não ter criado aquele policial como um exímio atirador. Thalita não conseguia dormir.
e continuava tentando se convencer que a história de Patrick era apenas um devaneio saído da mente de um homem que flertava com a loucura. Mas havia alguns fatos que tornavam tudo aquilo estranho. Zuleide, por exemplo, a dona da pensão que o forasteiro se hospedou, simplesmente não se lembrava como ele aparecera lá. Foi como se ele apenas fosse parte daqui, sabe? Foi o depoimento dela. Como um objeto estranho, mas que a gente acaba se acostumando. Ela preparou um chá e se sentou no sofá pensando a respeito. Thalita não era uma leitora assídua. O último romance que tentou ler foi 50 Tons de Cinza, e parou antes da metade por achar chato demais. Contudo, tinha certeza que nenhum escritor se preocupava em dar um passado a todos os moradores de uma cidade fictícia. E se a policial saísse naquele momento perguntando coisas aos vizinhos sobre o passado deles, certamente eles iriam responder alguma coisa que o forasteiro não sabia. Talvez até ela mesma possuía uma lembrança que ele não poderia saber. Mas esse pensamento era o mais correto para se convencer? Não, não era. Um barulho no quintal fez Thalita colocar a caneca sobre a mesa de centro da sala e correr para pegar a arma. Ela olhou pela janela e não viu ninguém, mas sabia que o barulho não fora feito pelo gato da vizinha. Thalita ficou apreensiva e com medo. Era impossível não associar o barulho lá fora com a assassina solta em Poços das Almas. Mas aos poucos a tensão foi diminuindo, pois não ouvia mais nada. Não deve ter sido nada demais, racionalizou. Contudo, ela escutou a porta sendo destrancada. Ninguém tinha chave de sua casa. Nem mesmo o ex-namorado que costumava visitá-la no município teve tal honraria. Sentindo um frio na barriga, ela tornou a erguer a arma e a apontou para a porta, com a mão esquerda prestes a acender o interruptor da sala para lhe dar uma clara visão do invasor. A porta se abriu rapidamente, sem nenhum suspense e nenhum ranger de dobradiças como nos filmes de terror. Uma pessoa entrou no recinto sem fazer nenhum barulho e foi surpreendida pela luz. Parada aí, seu cretino, ou eu juro que meto uma bala na sua cabeça. Calma, Thalita, sou eu. Thalita não deixou de ficar surpresa. Como Patrick tinha a chave de sua casa e como tinha saído da cadeia. Ela ameaçou perguntar e viu o forasteiro dar mais 2 passos adiante. A policial firmou as 2 mãos na arma e deu 2 disparos contra o invasor. Meu Deus, eu atirei numa pessoa. Ela pensava. Estava chocada. Era a primeira vez que atirava em alguém. Contudo, suas mãos continuavam firmes e seus pensamentos racionais. O telefone, ela disse a si mesma. Precisava ligar para uma ambulância, seguindo o seu dever como policial. Aquele homem não era Patrick, por mais que fosse idêntico a ele. Por isso, não tinha hesitado em atirar. Assim que tirou o telefone da base, viu o invasor avançar contra ela. Thalita conseguiu desviar das mãos daquele cara ao se abaixar. Em seguida, passou por debaixo dos braços dele e reagiu dando um chute nos quadris de seu atacante, fazendo-o se afastar. A policial ergueu a arma pronta para atirar outra vez, perguntando-se se era possível ele estar de pé. Entretanto, antes que pudesse puxar o gatilho, os olhos dela se arregalaram depois que viram aquelas coisas saírem do corpo dele. As lanças orgânicas foram na direção de Thalita, que ergueu os braços evitando que elas a atravessassem, mas não evitando que a ferissem. O braço direito fora perfurado e ela teve que largar a arma, ficando totalmente indefesa. Estou apenas tentando ajudar Patrick, o invasor dizia com seu sorriso inumano no rosto, pois ele jamais iria me ouvir. Thalita correu pela sala a fim de sair da casa e se distanciar daquela coisa. O portão estava fechado, mas graças a Deus não trancado. Contudo, uma lança quase a atingiu assim que empurrou o portão, fazendo-a soltar um gritinho agudo. Socorro! Ela gritava enquanto corria pela rua apertando os ferimentos do braço ferido. Era uma ironia, uma policial gritando por ajuda, logo numa cidade que não confiava nela. É inútil, Thalita. Ninguém vai te ouvir e tampouco ajudá-la, pois é assim que tem que ser. O homem pálido caminhava tão rápido que parecia que estava correndo. Seria questão de minutos para que ele a alcançasse. Thalita passou pelo cruzamento da esquina da rua.
O sinal de trânsito em amarelo parecia que seria a única testemunha do seu fim. Mas a luz de um farol alto surgiu de repente e obrigou o homem pálido a erguer as mãos diante do rosto para não ficar completamente cego. Patrick de Paula o atropelou. Talita viu o corpo do invasor voar por cima do carro e cair violentamente contra o asfalto. Ninguém sobreviveria a um atropelamento daquele, mas para quem já tinha levado 2 tiros no peito, ela duvidava que aquela coisa ficasse parada no chão. Entre, vamos! Patrick abriu a porta do passageiro e gesticulou para ela. A policial não hesitou e praticamente pulou dentro do carro que guinchou os pneus deixando o homem pálido para trás.